O mundo de Solo Leveling se apresenta a nós através de uma mentira reconfortante, a ideia de que o esforço vence o talento e que a vontade pode superar o destino. Mas, na realidade de Sang Jin-woo, o destino não é uma escolha, é uma sentença matemática escrita no momento do despertar. No universo dos caçadores, a hierarquia não é social ou meritocrática. Ela é biológica, imutável e cruel. Se você nasce um rank I, você não é apenas um combatente de baixo nível. Você é o descarte. Você é a estatística de erro necessária para que os fortes pareçam ainda maiores. Muitos veem o início da jornada de Jin-woo como a simples crônica de um homem azarado. Mas aqui, precisamos olhar para a geometria dessa dor. Jin-woo não era apenas fisicamente fraco. Ele era o espelho de uma sociedade que aceitou a desigualdade absoluta como uma lei da natureza. Ele carregava no corpo as cicatrizes de quem vendia a própria vida por migalhas, entrando em masmorras apenas para garantir que sua mãe continuasse respirando em um leito de hospital e que sua irmã tivesse o futuro que lhe foi roubado. Ele era o sacrifício humano moderno, operando dentro de um sistema que monetiza a sobrevivência. Mas o que acontece quando o mais fraco do mundo é colocado diante do absoluto? O que acontece quando a lógica humana de luta ou fuga encontra algo que não pode ser combatido nem evitado? O templo duplo não é uma masmorra comum. Ele é um espaço liminar, uma zona de transição entre o que conhecemos e o incompreensível. Na arquitetura do medo, o altar de Cartenon representa o que o filósofo Rudolf Otto chamava de Mysterium Tremendum, o mistério que faz a alma tremer diante da sua própria insignificância. Observe as estátuas. Elas não possuem a selvageria dos monstros convencionais. Elas são figuras humanoides, rígidas, frias e simétricas. Elas não representam o caos, elas representam o dogma. No altar, a violência não é um ato de raiva, é um ato cerimonial. Quando a primeira cabeça rola e a porta se fecha, a história nos joga em uma desconstrução brutal da moralidade. Não há heróis ali, apenas vítimas tentando entender as regras de um jogo que nunca pediram para jogar. As regras escritas na pedra são simples, mas de uma crueldade poética. Adore o Senhor. Louve o Senhor. Prove sua fé. Aqui, encontramos nossa primeira camada oculta. Essas regras não pedem coragem. Elas pedem submissão absoluta. O sorriso da estátua gigante, aquele sorriso que assombrou tantos espectadores, não é um sorriso de maldade no sentido humano. É o sorriso do niilismo. É a expressão facial de um sistema que observa o sofrimento humano com a mesma curiosidade gélida que uma criança observa uma formiga sob uma lente de aumento. A estátua sorri porque ela sabe que, não importa o quanto eles gritem, eles já pertencem ao mármore. Enquanto os caçadores de rank superior tentam usar a força e falham miseravelmente, Jin-woo é o único que começa a ler as entrelinhas. Mas não se engane, isso não é uma vitória da inteligência brilhante. É a aceitação terrível de que a vida humana é um valor nulo perante as leis do templo. Ele sobrevive à primeira regra, adore o Senhor, não por fé, mas por desespero, obrigando seus companheiros a se ajoelharem. Psicologicamente, este é o momento em que a dignidade humana é trocada por oxigênio. O templo exige que você reconheça sua pequenez. Ele exige que você se torne nada para que ele possa ser tudo. No entanto, o trauma real e definitivo acontece na terceira regra, prove sua fé. Quando o tempo começa a esgotar e as chamas azuis, que representam a vida, começam a se apagar uma a uma, vemos a verdadeira fez da natureza humana sem as máscaras da civilização. Vemos o pânico, a traição e, finalmente, o abandono. Aqueles que Jin-woo ajudou a salvar o deixam para trás, sangrando sobre o altar de pedra. Neste momento exato, o contrato social é rasgado. A ideia de que somos uma comunidade desaparece. Jin-woo fica sozinho com os deuses de pedra e o som do seu próprio sangue atingindo o chão. E é no silêncio desse abandono que o eu antigo de Jin-woo começa a apodrecer. Ele não é mais um membro da raça humana. Ele é um sobrevivente solitário no vácuo. Na filosofia, falamos frequentemente sobre o pacto fáustico. Aqui, o diabo não usa chifres, ele usa uma interface de usuário. Quando o cronômetro chega a zero e a mensagem "você completou todos os requisitos da quest secreta" flutua no ar, não estamos testemunhando um milagre divino. Estamos vendo uma transação comercial.
O sistema não escolheu Jinvoo por sua bondade ou por algum destino heróico pré-determinado. O sistema o escolheu porque ele foi o resíduo que sobrou no altar. Ele foi o único que provou a fé não através da crença em algo superior, mas através de uma vontade de viver tão violenta que ignorou a própria dor. Ao clicar em aceitar, Jinvoo comete um suicídio da alma. O garoto que se importava com o próximo, o jovem que sorria apesar da própria fragilidade, morre naquele altar de pedra. O que se levanta da cama do hospital nos dias seguintes é algo novo, algo processado. É uma interface. Entender o início dessa jornada é entender que o sistema é uma forma de colonização biológica. Ele cura o corpo de Jinvoo, mas o faz para transformá-lo em uma ferramenta, um receptáculo para algo muito mais antigo e sombrio. A partir desse sim, cada gota de suor, cada batimento cardíaco e cada vida que ele tirar será monitorada, quantificada e recompensada. O livre-arbítrio dele termina no exato momento em que ele escolhe não morrer. O primeiro capítulo dessa história termina com uma falsa sensação de triunfo. Ele está vivo. Ele está inteiro. Ele parece, pela primeira vez, poderoso. Mas o que nós vemos é o início de um isolamento ontológico profundo. Ao sobreviver ao altar de Cartenon, Jinvoo entrou em uma frequência de existência que nenhum outro humano consegue sintonizar. Ele se tornou o único jogador em um mundo habitado por peças de tabuleiro que ele costumava chamar de amigos. O dogma do abismo nos ensina que, para subir de nível, você deve primeiro descer ao seu ponto mais escuro e aceitar que nada é sagrado, nem a sua própria identidade. O sistema deu a Jinvoo uma segunda chance, mas o custo foi o seu pertencimento à humanidade. Ele não é mais o caçador mais fraco do mundo. Ele é agora uma anomalia, o início de algo que a realidade ainda não está pronta para processar. Ele é o erro que o sistema decidiu transformar em lei. No próximo encontro, vamos decifrar a anatomia do Avatar, como o sistema reconstrói o corpo de Jinvoo enquanto, silenciosamente, apaga os vestígios da sua alma. Até lá, continue olhando além da superfície.